Deixa-me dizer-te algo que vai contra tudo o que a internet te ensinou. Não existe um truque secreto. Não existe uma frase perfeita. E definitivamente não existe uma coisa instantânea que faz alguém começar a sentir atração por ti como se fosse um interruptor. Se alguém te vendeu essa ideia, estava a simplificar algo que é muito mais profundo e, honestamente, muito mais interessante. Senta-te aqui comigo um segundo, porque isto é importante. A maioria dos homens cresce a acreditar que a atração é algo que se conquista com ações diretas. Dizer a coisa certa, ter o físico certo, usar a abordagem certa ou jogar o jogo certo. Mas na vida real, isso quase nunca funciona dessa forma, porque a atração não é uma fórmula. É um estado emocional que se constrói aos poucos, muitas vezes sem a outra pessoa perceber exatamente quando começou. E aqui está a parte que incomoda muita gente. Não é sobre impressionar, é sobre impacto emocional. Quando alguém te encontra, não está a fazer uma lista mental de pontos positivos e negativos. Está a sentir-te. Está a reagir à tua energia, à tua presença, à forma como te comportas quando não estás a tentar provar nada. E isso muda tudo, porque enquanto muitos homens estão ocupados a tentar ganhar interesse, os que realmente se destacam estão a fazer algo diferente. Estão a criar uma presença que não pede validação. Agora, não confundas isto com arrogância. Não é sobre fingir confiança, não é sobre jogos psicológicos. É sobre algo muito mais simples e, por isso mesmo, muitas vezes ignorado. É sobre alinhamento interno. A verdade é que a atração não começa quando alguém decide gostar de ti. Começa muito antes disso. Nos pequenos sinais, na forma como falas, como escutas, como reages ao silêncio e até na forma como não reages. E é exatamente por isso que este tema é tão mal compreendido. Porque não há um botão, não há uma frase mágica, não há um hack. Mas há padrões, há dinâmicas. E quando entendes isso, percebes porque algumas pessoas entram numa sala e naturalmente chamam a atenção, sem esforço visível. Neste vídeo, vamos desmontar essas ideias, não para te dar manipulação, mas para te dar clareza, porque a verdade é simples. Quando parares de procurar o truque, começas finalmente a entender o que realmente cria conexão. 1. A ilusão do truque instantâneo. Vamos ser diretos. Se alguém te disse que existe uma coisa capaz de fazer outra pessoa começar a sentir atração por ti imediatamente, isso não é conhecimento, é simplificação exagerada. E o problema não é só estar errado. O problema é que essa ideia cria uma mentalidade completamente distorcida sobre como a atração humana realmente funciona. Porque quando um homem começa a acreditar em gatilhos instantâneos, ele deixa de observar pessoas e começa a tentar ativá-las como se fossem máquinas. Se eu disser isso, vai funcionar. Se eu agir assim, ela vai reagir assim. Se eu tiver esse comportamento, vou gerar interesse. Mas seres humanos não funcionam por comandos previsíveis. A atração não é um botão escondido. É um processo mental e emocional que acontece em camadas, muitas vezes de forma silenciosa e até inconsciente. E aqui está a parte que muda tudo. A maioria das pessoas não percebe exatamente o momento em que começa a sentir atração por alguém. Elas só percebem depois, quando já estão envolvidas emocionalmente. Isso significa que não existe um instante mágico. Existe acumulação de impressões, pequenos sinais, pequenas interpretações, pequenas reações internas que vão se somando. Agora pensa no que acontece quando alguém entra numa interação a tentar encontrar um truque. A energia muda imediatamente. Em vez de presença, existe cálculo. Em vez de naturalidade, existe intenção escondida. Em vez de curiosidade genuína, existe estratégia.
E isso cria um efeito contrário ao desejado. A interação perde espontaneidade. E a espontaneidade é uma das bases mais importantes da atração humana, porque o cérebro humano reage fortemente ao que não parece ensaiado. Ele percebe quando alguém está apenas seguindo um padrão ou tentando reproduzir um comportamento aprendido. E isso reduz interesse, não aumenta. Outro ponto importante: procurar truques coloca-te automaticamente numa posição de insegurança interna. Em vez de estares focado no momento, ficas focado em resultados. Está a funcionar? Ela está a reagir? Devo mudar a minha abordagem? E quando a tua atenção está presa ao resultado, deixas de estar presente na interação. E presença é uma das coisas mais percebidas, mesmo quando ninguém fala sobre isso diretamente. A verdade é que interações humanas fortes não são construídas em cima de técnicas isoladas, mas sim de consistência emocional. Como tu te comportas quando não estás a tentar impressionar? Como reages quando algo não sai perfeito? Como mantens a tua postura sem te perder na validação externa? Isso é o que cria impacto real ao longo do tempo. E aqui está o ponto mais contraintuitivo de todos. Quanto menos alguém parece estar a tentar causar efeito, mais impacto natural essa pessoa tende a ter. Não porque existe um truque oculto, mas porque existe a ausência de pressão artificial. E isso muda completamente como a outra pessoa te percebe, mesmo que ela não consiga explicar exatamente por quê. 2. O papel invisível da energia e presença. Agora vamos entrar numa parte que muita gente ouve falar, mas poucos realmente entendem. Energia e presença não são conceitos místicos. Não tem nada a ver com algo sobrenatural ou abstrato demais. Na prática, estamos a falar de algo muito mais simples. Como tu te comportas e como isso faz a outra pessoa sentir-se na tua presença. E isso acontece antes de qualquer conversa profunda, antes de perguntas, antes de respostas, antes de qualquer tentativa de impressionar. As pessoas captam sinais muito rápidos: tom de voz, ritmo da fala, postura, pausas, nível de conforto com silêncio e, principalmente, se tu pareces estar à vontade contigo mesmo ou não. E aqui está algo que muda completamente a forma como deves ver isto. Presença não é sobre ser intenso, é sobre não estar emocionalmente perdido na interação. Muitos homens confundem presença com performance. Acham que precisam de falar mais, ser mais interessantes, contar melhores histórias, manter a conversa sempre ativa, mas isso na verdade pode criar o efeito oposto, porque quando alguém está a forçar presença, isso fica visível. Existe uma certa tensão escondida, como se a pessoa estivesse constantemente a tentar manter o controle da impressão que está a causar. E isso é sentido, mesmo sem ser dito. Por outro lado, alguém com presença real não parece estar a agir para ser notado. Parece simplesmente estar confortável em existir naquele momento, naquela situação, sem ansiedade sobre como está a ser interpretado. E isso muda a dinâmica inteira, porque a mente humana reage muito fortemente a estados emocionais estáveis. Estabilidade cria segurança e segurança abre espaço para curiosidade. Mas atenção, isto não significa ser passivo, frio ou distante. Não é sobre desligar emoção, é sobre não depender da reação do outro para te sentires bem na interação. Quando alguém sente que não estás desesperado por validação, isso altera a forma como te percebe. Não porque exista um truque psicológico, mas porque a ausência de necessidade muda o equilíbrio emocional da conversa. E aqui está outro ponto importante. Presença também tem a ver com consistência. Se a tua energia muda drasticamente dependendo da resposta da outra pessoa, isso cria instabilidade. E instabilidade emocional tende a gerar cautela, não atração. Mas quando alguém mantém uma linha estável, não rígida, mas consistente,
Isso cria um tipo de previsibilidade emocional saudável. A outra pessoa começa a relaxar na tua presença. E quando alguém relaxa, começa a perceber mais detalhes. E quando começa a perceber mais detalhes, começa a sentir mais coisas. É assim que a atração realmente cresce. Não em explosões instantâneas, mas em pequenos aumentos de conforto e interesse ao longo da interação. Agora, pensa no contraste. De um lado, alguém que está constantemente a tentar fazer algo acontecer. Do outro, alguém que simplesmente está presente, atento, calmo e sem pressa emocional. Mesmo sem palavras complexas, o segundo tipo de pessoa tende a deixar uma impressão mais forte. Não porque está a aplicar técnica, mas porque não está a criar ruído emocional desnecessário. E isso, no mundo real, é muito mais raro do que parece. 3. Porque a previsibilidade mata a atração. Uma das coisas mais ignoradas na dinâmica da atração é o efeito da previsibilidade. Não estamos a falar de ser consistente no sentido saudável. Estamos a falar de algo diferente. Quando uma pessoa se torna demasiado fácil de ler emocionalmente, demasiado rápida de decifrar, demasiado óbvia nas suas intenções. O cérebro humano é naturalmente curioso. Ele foi desenhado para procurar novidade, variação e pequenas surpresas no ambiente social. Isso não significa caos ou confusão. Significa que existe um certo nível de interesse quando nem tudo é totalmente antecipável. Quando alguém se torna completamente previsível numa interação, algo subtil acontece. A mente do outro começa a relaxar, mas também começa a perder curiosidade. E sem curiosidade, a ligação emocional não cresce. Isto não é sobre jogar jogos ou criar confusão de propósito. É exatamente o oposto. É sobre não se expor emocionalmente de forma excessiva ou apressada, antes da ligação estar construída. Porque quando tudo é mostrado cedo demais, intenções, interesse, expectativas, reações, não sobra espaço para descoberta. E sem descoberta, não há evolução emocional. Outro ponto importante é que a previsibilidade muitas vezes vem da ansiedade. Quando alguém está preocupado em ser aceite, tende a agir de forma mais controlada, mais repetitiva, mais segura. Isso cria um padrão comportamental que parece constante, mas também rígido. E rigidez emocional não gera atração, gera neutralidade. Por outro lado, quando existe conforto interno, a pessoa não sente necessidade de controlar cada parte da interação. Existe mais fluidez, mais naturalidade, mais espaço para que a conversa respirar. E esse espaço é fundamental, porque a atração não cresce apenas pelo que é dito, mas também pelo que não é dito, pelos momentos de pausa, pela forma como alguém reage ao silêncio, pela ausência de pressa em preencher cada segundo. Muita gente subestima isso, acham que o valor de uma interação está na quantidade de informação trocada, mas na prática está muito mais na qualidade emocional do ambiente criado. Se tudo é previsível, a mente entra em modo automático. Se existe leve incerteza natural, não confusão, mas espaço, a mente permanece atenta. E a atenção sustentada é uma das bases mais importantes para qualquer tipo de ligação humana. No fim, previsibilidade excessiva não destrói a atração de forma agressiva. Ela simplesmente reduz o interesse aos poucos, sem que ninguém perceba exatamente quando começou. E isso é o que a torna tão perigosa. Não é um erro óbvio, é um desgaste silencioso. 4. O erro que muitos homens cometem ao tentar impressionar. Vamos falar de um padrão que aparece repetidamente. Muitos homens entram em interações sociais com uma intenção quase invisível, mas muito poderosa: serem aprovados. E o problema não é querer ser bem visto, isso é humano. O problema começa quando toda a interação passa a girar em torno disso. Quando alguém está demasiado focado em impressionar,
A conversa deixa de ser uma troca natural e passa a ser uma espécie de apresentação. Cada palavra é escolhida com cuidado excessivo. Cada resposta é pensada para gerar uma reação específica. Cada momento é filtrado pela pergunta interna: isto vai fazer com que gostem de mim? E isso cria um efeito colateral importante: perde-se autenticidade. Não porque a pessoa esteja a fingir, mas porque está a editar-se constantemente. E essa edição constante cria tensão interna. Essa tensão, por mais sutil que seja, acaba por ser percebida, não em palavras, mas em comportamento, rigidez, excesso de explicação, necessidade de preencher silêncios ou dificuldade em simplesmente deixar a conversa fluir. E aqui é onde entra a parte mais importante desta sessão. A tentativa de impressionar raramente cria o impacto que a pessoa espera. Na maioria dos casos, faz o oposto. Porque quando alguém está claramente a tentar ganhar pontos, a interação deixa de parecer espontânea e começa a parecer direcionada. E isso muda a forma como a outra pessoa se sente na conversa, mesmo que não consiga explicar por quê. Agora, vamos ser justos. Isto não é um ataque aos homens. É uma reação natural à pressão social, à insegurança e à falta de clareza sobre como a conexão humana realmente funciona. Mas há um ponto que precisa de ser entendido. Quanto mais alguém tenta controlar a forma como é percebido, menos natural se torna a sua presença. E quanto menos natural a presença, mais difícil é criar ligação emocional genuína. O caminho alternativo não é não ligar para nada, nem agir de forma distante. É reduzir a necessidade de resultado imediato dentro da interação. Significa falar menos a partir da ansiedade e mais a partir da presença. Significa responder em vez de performar. Significa permitir pequenos momentos de silêncio sem sentir que algo está errado. Significa não transformar cada interação numa avaliação de valor pessoal. Quando isso muda, a dinâmica muda também, porque a outra pessoa deixa de sentir que está a ser convencida e começa a sentir que está simplesmente a interagir com alguém que não está desesperado por aprovação. E essa diferença, embora sutil, altera completamente o tipo de conexão que pode surgir. 5. O que realmente cria conexão e interesse genuíno. Depois de tudo o que já foi dito, chega a pergunta mais importante. Se não existem truques, nem frases mágicas, nem gatilhos instantâneos, então o que realmente cria atração? A resposta é menos dramática do que as pessoas esperam, mas muito mais sólida. Atração genuína nasce de 3 coisas simples: conforto emocional, curiosidade natural e coerência interna. Vamos começar pelo conforto emocional. Quando alguém se sente emocionalmente confortável na tua presença, deixa de estar em modo defesa. Não está a analisar tudo o que dizes à procura de intenções escondidas. Não está a tentar prever movimentos. Simplesmente está presente na interação. E isso só acontece quando não há pressão invisível na conversa. Quando ninguém está a tentar forçar um resultado específico. Quando a interação não parece uma avaliação, mas sim um momento real. Depois, temos a curiosidade natural. Curiosidade não vem de confusão ou jogos, vem de leveza e autenticidade. Quando alguém não revela tudo de forma apressada, quando não tenta acelerar a conexão, quando existe um ritmo humano normal na interação, isso cria espaço para descoberta, e descoberta mantém a mente envolvida. Não porque há mistério forçado, mas porque há profundidade gradual. Agora, o terceiro ponto, coerência interna. Este é talvez o mais importante e o mais ignorado. Coerência interna significa que o que a pessoa mostra externamente está alinhado com o que ela realmente é. Não há esforço constante para parecer diferente. Não há mudança de personalidade dependendo da situação. Não há necessidade de performance social constante.
E isso cria algo muito poderoso, confiança implícita. Não confiança no sentido de acreditar em alguém, mas no sentido de sentir estabilidade emocional na presença daquela pessoa. Quando estes três elementos se juntam, a dinâmica muda naturalmente. Não há necessidade de manipulação. Não há necessidade de técnicas complexas. Não há necessidade de jogar jogos. A conexão começa a surgir porque a interação deixa de ser um esforço e passa a ser um espaço real entre duas pessoas. E aqui está o ponto final que muita gente não quer ouvir. Interesse verdadeiro não é provocado por uma ação específica. Ele é permitido. Permitido quando não há pressão. Permitido quando não há necessidade. Permitido quando há presença. No fundo, o que cria atração não é fazer mais, é interferir menos naquilo que já poderia acontecer naturalmente. A ideia de um gatilho instantâneo é tentadora, porque simplifica algo complexo. Mas a realidade é que a atração humana não funciona por truques, funciona por dinâmica, percepção e tempo. Quando removes a necessidade de controlar tudo, a interação muda. Quando deixas de tentar impressionar a qualquer custo, a presença fica mais clara. E quando há clareza, há espaço para conexão real. Se quiseres, comenta a tua experiência com este tipo de situações, o que já viste funcionar ou falhar na prática. Vou ler e responder, porque estas dinâmicas ficam muito mais claras quando são discutidas com exemplos reais.